Eu nunca fui alguém que se deixava levar por superstições ou histórias macabras. Sempre mantive os pés firmes no chão, concentrado em fazer minha fazenda prosperar. Por anos, estabeleci raízes nestas terras, cultivando e cuidando delas como se fossem uma extensão de mim mesmo. No entanto, algo sinistro começou a assombrar minha rotina pacífica e desafiou todas as minhas crenças. Tudo começou com os desaparecimentos inexplicáveis. Animais de estimação sumiram sem deixar rastro. O gado, que costumava pastar tranquilamente, agora desaparecia durante a noite, sem um único vestígio de quem ou do que os levará. Eu, um homem de pragmatismo firme, me vi cercado por um mistério que desafiava toda a lógica. Decidi investigar. Noite após noite, patrulhava os limites da fazenda, buscando qualquer sinal que pudesse explicar esses estranhos acontecimentos. Mas o silêncio noturno era ensurdecedor. Apenas ecoava um murmúrio distante, um som quase inaudível, como se algo se movimentasse nos campos. Meu coração disparava a cada passo que eu dava na escuridão, imaginando sombras se movendo além da luz fraca da minha lanterna. Então vieram os sons. Ruídos estranhos, quase inumanos, que pareciam ecoar de dentro das plantações. Os cabelos da nuca se eriçavam quando escutava aquelas vozes indistintas. Às vezes, pareciam sussurros, outras vezes, quase como se estivessem tentando formar palavras. Era perturbador, para dizer o mínimo. Os dias se arrastavam enquanto eu tentava encontrar respostas, mas tudo o que encontrava eram mais perguntas. Sentia-me cada vez mais isolado, afastado do mundo que conhecia. Minha fazenda, outrora um refúgio de paz, tornará-se um enigma assustador que eu não conseguia resolver. A cada noite, os sons se intensificavam, transformando-se em um coro sombrio que ecoava por entre as plantações. Aquelas vozes, antes apenas murmúrios inquietantes, pareciam agora uma conversa sinistra, como se algo se comunicasse, algo que não pertencia a este mundo. Não importava o quanto eu investigasse ou quão determinado eu estivesse em desvendar esse mistério, tudo o que encontrava era um vazio aterrorizante. Cada passo na direção dos sons sinistros parecia me afastar mais da realidade que eu conhecia, me arrastando para um abismo de medo e segredos sombrios que cercavam minhas terras. E agora, enquanto escrevo estas palavras, ainda me pergunto se algum dia encontrarei as respostas que busco ou se essa fazenda, outrora meu lar, permanecerá envolta em mistério e temor, testemunha silenciosa dos segredos sinistros que espreitam nas sombras das plantações. A presença sinistra diante de mim parecia emanar uma energia antiga e perturbadora, envolvendo-me em uma tontura que me impedia de tomar qualquer ação. Meus pensamentos se tornaram confusos e turvos, enquanto eu lutava para compreender a natureza da entidade que se manifestava diante dos meus olhos incrédulos. A sombra, agora mais definida, tomava forma como uma figura humana, mas distorcida e envolta em um véu de escuridão. Seus olhos brilhavam com uma luz fraca e inquietante, refletindo uma sabedoria ancestral e um conhecimento que ultrapassava a compreensão humana. Ela estava ali, imponente e silenciosa, desafiando toda a minha racionalidade. Minha mente gritava por fugir, mas uma força inexplicável me mantinha preso àquele lugar. Aquela figura, tão imponente e desconhecida, parecia possuir um conhecimento profundo sobre a fazenda,
como se estivesse ligada às terras de uma maneira que eu não conseguia entender. Era como se as raízes daquela entidade estivessem entrelaçadas com as minhas próprias raízes naquela terra. Pude finalmente distinguir as palavras sussurradas que ecoavam ao meu redor. Fragmentos de frases antigas e desconexas, um idioma que há muito tempo caíra em desuso. Era um chamado, uma invocação de tempos passados, cujo significado me escapava, mas que reverberava em minha mente de forma inquietante. Em um momento de coragem misturada com desespero, decidi desafiar a entidade. Questionei-a com uma voz trêmula, buscando respostas para os estranhos acontecimentos que haviam atormentado a fazenda. No entanto, a figura permaneceu silenciosa, como se minha voz não tivesse alcançado seu entendimento ou interesse. E então, no ápice da tensão, a figura se dissipou lentamente, desaparecendo nas sombras das plantações. O ar ao meu redor mudou, tornando-se mais leve, mas a sensação de inquietação persistia. Eu permaneci ali, imerso em pensamentos confusos e questionamentos profundos sobre o que havia presenciado. A aurora rompeu o horizonte, trazendo consigo um novo dia e uma sensação de alívio, mas as perguntas persistiam, ecoando em minha mente como um eco insistente. O que era aquela entidade? Qual era a sua ligação com a minha fazenda? E o mais importante, o que aquilo significava para o futuro da minha terra e da minha própria existência ali? Foi nesse momento que decidi buscar respostas. Com determinação renovada e um misto de medo e curiosidade, embarquei em uma jornada para desvendar os mistérios ocultos nas profundezas das plantações, na esperança de compreender a verdade por trás dos estranhos acontecimentos que perturbavam a minha vida e a paz daquelas terras. Desde jovem, sempre estive familiarizado com as peculiaridades e desafios que cercam a vida em uma fazenda isolada próxima a um pântano. A rotina rural trazia consigo a paz das vastas paisagens e o trabalho árduo da terra. Contudo, uma série de eventos inexplicáveis abalaram minha crença na normalidade da vida rural, mergulhando-me em um mundo de mistério e terror que mudou minha perspectiva para sempre. Tudo começou com pequenos sinais de perturbação entre meus animais. Inicialmente, atribuí o comportamento agitado das vacas à mudança de clima ou a possíveis predadores noturnos. Mas o desaparecimento misterioso de algumas delas trouxe à tona um medo latente que eu hesitava em reconhecer. Decidi investigar, desafiando a ideia de que seriam apenas animais selvagens rondando a propriedade. A noite se tornou um tempo de vigília constante. Enquanto observava e patrulhava a fazenda, notei rastros estranhos e pegadas desconhecidas ao redor do pântano. Símbolos misteriosos foram esculpidos nas árvores mais próximas, uma linguagem desconhecida que parecia um aviso sombrio. Uma inquietante sensação de ser observado consumia-me, transformando a tranquilidade noturna em um manto de ansiedade. Foi em uma noite chuvosa, quando o som das gotas de chuva batendo nos telhados ecoava pela propriedade, que ouvi pela primeira vez os chamados vindo da escuridão do pântano. Chamados que reverberavam na noite e que, de alguma forma, imitavam a voz humana. Arrepios percorreram minha espinha quando percebi que aquelas vozes eram estranhas,
sem identidade ou emoção humana, uma mistura dissonante de sons perturbadores. A busca por respostas tornou-se uma obsessão. Adentrei o pântano, desafiando a escuridão e a neblina que envolviam aquela área úmida e sombria. Os sons aumentavam, as águas lamacentas sussurravam segredos indescritíveis, e sombras se moviam na periferia de minha visão. O medo se transformou em pavor quando encontrei criaturas incompreensíveis, seres distorcidos e inumanos emergindo das profundezas do pântano. A verdade, agora, é um fardo pesado que carrego. O pântano esconde segredos ancestrais, habitado por criaturas que desafiam a compreensão humana. Esses seres, com seus chamados perturbadores, mantêm-se ocultos na escuridão, um aviso sussurrado de um mundo além do nosso. Desde essa experiência aterrorizante, vivo com a certeza de que algo obscuro e inexplicável reside nos confins do pântano, algo que jamais deveria ser perturbado ou desafiado. O medo e a incerteza agora se enraizaram em minha alma, transformando minha pacífica fazenda em um lugar onde o desconhecido espreita nas sombras, sempre à espreita. A noite em que decidi enfrentar novamente o pântano ficará marcada para sempre em minha memória. Sob a luz trêmula de uma lanterna, avancei pelas trevas e a umidade que pairavam no ar, envolvendo-me como um manto gélido. Cada passo era um desafio, um lembrete constante da natureza traiçoeira e enigmática daquele local. As vozes distorcidas e os chamados ecoantes cresciam à medida que eu penetrava mais fundo na densa vegetação. A aura maligna do lugar tornava-se quase palpável, uma presença sinistra que parecia observar cada movimento meu, como se os seres que habitavam o pântano estivessem cientes da minha presença intrusa. Horas se passaram enquanto eu explorava aquele terreno proibido, procurando por pistas, tentando decifrar os enigmas obscuros que envolviam aquelas criaturas e suas intenções. O ruído dos meus passos sobre o solo úmido era acompanhado pelo som sussurrante da água, misturado ao lamento distante que ecoava entre as árvores retorcidas. Foi então que me deparei com um lugar singular, um círculo de pedras misteriosas, envolto por uma energia sombria. Ali, no coração do pântano, o véu entre mundos parecia mais fino, e a presença das criaturas tornou-se mais intensa. Um sentimento de temor e fascínio se misturou quando percebi que aquele lugar não era apenas uma coincidência geográfica, mas sim um local de poder e significado para aquelas entidades sobrenaturais. No centro do círculo, uma estátua antiga erguia-se, esculpida com símbolos estranhos e marcada pelo tempo. As inscrições na base da estátua emitiam um brilho sutil à luz da minha lanterna, revelando um conhecimento arcano e um aviso perturbador sobre a linhagem que rege aquele lugar. O que aconteceu em seguida permanece nebuloso em minha memória. Visões perturbadoras e imagens fugazes invadiram minha mente, uma cacofonia de vozes e imagens distorcidas que desafiavam minha compreensão. O confronto com a verdadeira essência das criaturas do pântano foi avassalador, revelando um conflito ancestral entre forças antigas e um pacto feito séculos atrás, um acordo que mantinha o equilíbrio delicado entre mundos separados. Ao compreender a magnitude desse conflito, a responsabilidade recaiu sobre meus ombros. Eu era o guardião involuntário desse segredo, um participante involuntário de uma trégua precária. A escolha entre permanecer no desconhecido ou revelar a verdade à humanidade tornou-se minha carga emocional, uma encruzilhada entre preservar a paz frágil ou desencadear um mal inominável.
Deixei o pântano naquela noite, carregando o peso desse conhecimento, enfrentando um dilema moral que me assombraria para sempre. Meu retorno à fazenda foi marcado pelo silêncio pesado e pela determinação de proteger minha família, enquanto a incerteza sobre as consequências de minhas descobertas pairava no horizonte como uma tempestade iminente. Assim, termina este capítulo, mas a história está longe do fim. O conflito entre a escuridão e a luz continua a ecoar, um segredo oculto entre as sombras do pântano, um segredo que, mesmo agora, clama por uma resolução incerta. A fazenda, outrora um refúgio de tranquilidade, viu-se envolta em mistérios que desafiavam a lógica e abalavam a paz outrora conhecida. Sou Daniel, um homem ligado às raízes dessa terra, um fazendeiro que há gerações cultivava o solo e vivia em harmonia com os ciclos da natureza. No entanto, algo obscuro começou a minar essa harmonia. Os sussurros surgiram como um murmúrio suave, quase inaudível, pairando nos ventos noturnos que dançavam pelos campos. A princípio, julguei ser apenas uma fantasia da mente cansada após longos dias de trabalho árduo. Todavia, os sussurros persistiam, transformando-se em uma corrente sussurrante, como se buscassem desesperadamente ser ouvidos. O que me alarmou não foram apenas os sussurros, mas a decadência repentina das colheitas. Aquilo que florescia com vitalidade tornou-se pálido, murcho, como se um véu de escuridão pairasse sobre as plantações, sufocando-as lentamente. Minha fazenda, outrora um símbolo de prosperidade, estava desaparecendo diante dos meus olhos, e eu não podia encontrar uma explicação plausível. Minha busca por respostas levou-me a investigar os registros antigos da fazenda. Lendas locais mencionavam sobre entidades antigas que guardavam terras, espíritos ancestrais que mantinham um equilíbrio frágil entre o mundo material e o etéreo. No entanto, minha mente prática rejeitava essas narrativas como meras ficções. Decidi instalar câmeras pela propriedade na esperança de capturar qualquer anomalia durante a noite. As filmagens revelaram sombras fugazes entre as plantações, um vislumbre indistinto de algo que se movia, algo que escapava à percepção humana. Mais perturbador do que as sombras eram os sussurros captados pelos dispositivos. Eram lamentos carregados de angústia e urgência, como se a própria terra chorasse por um tormento desconhecido. Cada noite tornou-se uma vigília, uma tentativa incessante de decifrar os enigmas que envolviam minha propriedade. No entanto, o mistério dos sussurros aprofundou-se, ressoando na quietude da fazenda, uma presença indescritível e inquietante que me levava a questionar minha própria sanidade. Contudo, uma série de eventos perturbadores começaram a assombrar a fazenda. Objetos desapareciam inexplicavelmente, ferramentas sumiam sem deixar rastros e marcas estranhas surgiam nas paredes da casa. A atmosfera era carregada de tensão, como se algo iminente estivesse prestes a acontecer. Foi durante uma dessas noites insones, durante uma exploração tardia pela propriedade, que encontrei um artefato enterrado. Uma estátua antiga, adornada com símbolos arcanos, emanava uma aura de poder e mistério. Sua descoberta pareceu intensificar os sussurros, tornando-os mais urgentes e perturbadores. O conflito interno que se desenrolava em mim era avassalador.
A curiosidade e o desejo por respostas colidiam com o medo do desconhecido, daquilo que poderia ser revelado. Em meio à tensão crescente, percebi que estava diante de uma encruzilhada, onde a escolha entre descobrir a verdade e enfrentar suas consequências ou recuar para a segurança do desconhecido definiria o desfecho dessa história enigmática. Naquela noite, diante da estátua antiga, senti um arrepio percorrer minha espinha. O artefato parecia emanar uma energia ancestral, uma presença que pulsava no silêncio, ecoando um chamado quase imperceptível. Enquanto estudava os símbolos gravados na estátua, uma sensação de apreensão crescia dentro de mim. A atmosfera tornou-se opressiva, como se algo antigo e poderoso estivesse despertando. A presença da estátua intensificou os sussurros, transformando-os em murmúrios angustiantes, cada vez mais claros, como se tentassem comunicar algo vital. Percebi então que não podia mais ignorar o enigma que envolvia minha fazenda. Porém, com essa revelação surgiu um conflito interno. A curiosidade e a ânsia por respostas confrontavam o medo do desconhecido, do que poderia ser liberado ao desvendar aquele mistério. Em meio à tensão crescente, compreendi que estava em uma encruzilhada, onde a escolha entre desvendar a verdade e enfrentar suas consequências ou recuar para a segurança do desconhecido determinaria o desfecho dessa narrativa enigmática. Aquela noite assombrou meus sonhos. Visões estranhas invadiram minha mente, fragmentos de símbolos antigos e vozes ininteligíveis dançavam em meu subconsciente. A sensação de urgência aumentava, como se o tempo estivesse se esgotando, e eu fosse compelido a desvendar o mistério que envolvia minha fazenda. Decidi explorar mais a fundo os arredores da propriedade, em busca de pistas ocultas. Cada passo adiante parecia conduzir a um véu mais denso de mistério. A sensação de estar sendo observado intensificou-se, e um sentimento de inquietação tomou conta de mim. Foi então, em um recanto remoto da fazenda, que encontrei uma abertura no solo, quase imperceptível. Ao investigá-la, descobri uma caverna escondida, como se estivesse esperando para ser revelada. A entrada estava adornada com símbolos similares aos da estátua, uma conexão reveladora que me fez perceber que estava diante de um portal para um mundo de antigas verdades e segredos obscuros. Com o coração acelerado, adentrei a caverna, guiado pela incerteza e pela promessa de desvendar os mistérios que assombravam minha fazenda. No entanto, o que estava por vir iria superar todas as minhas expectativas, desencadeando um conflito ancestral que transformaria minha vida em uma batalha entre o conhecido e o desconhecido, entre a razão e uma escuridão milenar que habitava aquele lugar sinistro. Sinto o coração acelerar toda vez que a noite cai sobre minha fazenda. Meu nome é Marcos e há décadas trabalho nesta terra. Sou um homem calejado pelos anos de lida com o solo, mas o que tenho testemunhado recentemente desafia tudo o que acreditei sobre este lugar. Há alguns meses, algo mudou. Durante as noites tranquilas, algo sinistro ronda os limites de minha propriedade. Não é algo palpável, mas uma sensação arrepiante que me faz questionar a própria natureza das sombras na escuridão. É difícil explicar, mas sinto uma presença maligna à beira da floresta. Meus animais, que sempre foram dóceis, estão inquietos e alguns desapareceram misteriosamente.
Pegadas estranhas, maiores e com formatos desconhecidos, apareceram ao redor da cerca. Decidi investigar, armado apenas com uma lanterna e uma coragem vacilante. Nas margens da floresta, o ar fica pesado, como se algo estivesse prestes a se manifestar. Sinto-me observado, mesmo quando sei que não há ninguém por perto. Encontrei marcas no chão, profundas e sinistras. Não pertenciam a nenhum animal que conheço. Isso aumentou meu desconforto, mas a curiosidade me impulsionou a ir mais adiante. Cada passo adiante era um desafio. Cada ruído da floresta ecoava em meu íntimo, aumentando minha sensação de estar sendo seguido por algo que prefiro não encontrar. À medida que me aproximo do coração das árvores, uma corrente de ar gelado envolve meu corpo, acompanhada por um sussurro distante, como se a própria floresta estivesse falando em línguas antigas. Minha espinha se arqueia e um arrepio percorre minha pele. Voltei à fazenda com uma sensação de alívio, mas a sensação de que algo sinistro habita a escuridão permaneceu. Essa presença oculta continua a assombrar meus sonhos, deixando-me inquieto e com medo do que possa emergir das sombras na próxima noite. Por mais que eu queira ignorar e racionalizar, a verdade é que algo mudou nesta terra, algo que não posso explicar racionalmente. E enquanto o sol se põe e a noite cai, é como se uma aura de mal-estar pairasse sobre minha fazenda, uma presença que não pode ser facilmente compreendida ou enfrentada. Nas últimas semanas, a sensação de ser observado aumentou. Ruídos estranhos ecoam pela floresta, como se algo estivesse se movendo entre as árvores. Minha família, antes relutante em falar sobre o assunto, começou a compartilhar experiências semelhantes. Todos sentimos essa presença inquietante, embora nenhum de nós saiba o que exatamente está nos assombrando. Contratei um especialista para investigar, mas os resultados foram inconclusivos. A floresta parece estar em paz durante o dia, mas à noite, sua aura muda completamente. Às vezes, quase sinto uma voz sussurrando meu nome ao vento, como se algo quisesse se comunicar. A incerteza está me consumindo. As noites se tornaram tempos de agonia, e mal durmo pensando no que está à espreita além das árvores. Mesmo durante o dia, a sensação de ser observado não me deixa. Não sei o que farei se essa presença se tornar mais tangível ou hostil. Esta fazenda, uma vez um refúgio tranquilo, tornou-se um terreno carregado de mistérios e temores. Minha busca por respostas parece fadada ao fracasso. E enquanto enfrento cada noite, tentando manter a ilusão de que tudo está bem, sei que algo está à espreita nas sombras, algo que desafia toda a lógica e compreensão humanas. Passaram-se semanas desde que a presença sinistra começou a assombrar minha fazenda. Os dias se tornaram uma batalha contra a paranoia e o medo constante, enquanto as noites se transformaram em um espetáculo de sombras inquietantes. Tentei ignorar o inexplicável, mas cada vez mais me via imerso nesse mistério. Contratei especialistas, mas suas investigações não trouxeram respostas concretas. Alguns sugeriram energias naturais, outros, histórias folclóricas da região. Nada explicava as pegadas desconhecidas ou os sussurros noturnos. Minha família, antes confiante e sorridente, agora era um reflexo sombrio do medo que abraçava a propriedade. Minha esposa mal dormia, as crianças se recusavam a brincar nos campos. O clima pesado pairava sobre nós como uma nuvem escura e impenetrável.
Decidi adentrar a floresta, apesar dos avisos e temores. Armei-me com uma lanterna e coragem vacilante, mas determinado a descobrir a verdade por trás desses eventos inexplicáveis. Caminhei cautelosamente, cada passo carregado de tensão e expectativa. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelo som das folhas sob meus pés. Enquanto me aprofundava, a sensação de estar sendo observado intensificava-se, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim. Foi quando encontrei uma clareira escondida, um local estranhamente sereno no meio da floresta. No centro, uma pedra antiga se erguia, decorada com símbolos arcanos que emitiam um brilho fraco à luz da lua. Ao tocar a pedra, uma onda de energia percorreu meu corpo, uma mistura de medo e curiosidade. As árvores ao redor pareciam sussurrar, ecoando palavras incompreensíveis que ressoavam em minha mente. Foi quando vi uma figura sombria se movendo entre as árvores. Seus contornos eram indistintos, mas sua presença era inegável. Um arrepio percorreu minha espinha, mas uma estranha calma também se apoderou de mim. Tentei falar, perguntar quem ou o que era, mas nenhum som saía de minha boca. A figura se aproximou, emanando uma aura misteriosa e, ao mesmo tempo, familiar. Então, como se meu próprio pensamento se materializasse, ouvi a voz suave e sussurrante. Não era uma linguagem conhecida, mas compreendi suas palavras, guardião da terra. Não temas. Adjutoriai. Antes que pudesse reagir, a figura desapareceu entre as sombras, deixando-me atônito e perplexo. Retornei à fazenda, a mente turbulenta, tentando processar o que havia acontecido. A presença sinistra ainda pairava sobre minha propriedade, mas algo dentro de mim dizia que essa figura sombria era a chave para desvendar esse mistério. A incerteza persistia, mas uma esperança frágil começava a brotar em meu coração, uma esperança de que talvez, finalmente, encontrei alguém que poderia me ajudar a desvendar os segredos sombrios que assolavam minha fazenda.